Olá pessoal, tudo bem? Você sabe me dizer se o teu coração ele está completamente sadio ou se ele tem alguma doença? Como é que faz para você ter certeza que o teu coração está 100%? Você acompanha com um cardiologista todos os anos? Ou você é uma pessoa mais desleixada, não gosta de acompanhar? Deixa aqui nos comentários, você vai no cardiologista pelo menos uma vez por ano ou você não vai? Mas hoje eu vou falar dos principais sinais e sintomas que nós cardiologistas pegamos ali no consultório e que pode estar relacionado com doença do coração, tá? Então fica atento e vem comigo até o final do vídeo. Roda a vinheta! Olá, amigo do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo, né? Eu que gosto de falar muito sobre coração, hoje eu vou falar com vocês quais são as principais queixas. O paciente que ele me procura no consultório, geralmente ele está sentindo o quê? Por que esse vídeo é importante? De repente você está sentindo a mesma coisa, de repente você está com alguma doença do coração, você fala, acho que isso não é nada, vou deixar para lá. Aí de repente o pior acontece. Aí daqui a pouco você infarta, daqui a pouco você tem um derrame, daqui a pouco você tem uma insuficiência cardíaca, daqui a pouco você está com uma pericardite, uma miocardite, uma endocardite, né? Daqui a pouco você está com alguma doença do coração e você nem sabe. Doenças em válvulas, por exemplo. Então são inúmeras doenças relacionadas ao coração e que se você não trata no início, no começo do problema, e vem no consultório já no estágio mais tardio, o tratamento ele fica muito mais difícil. Mas quais são os principais sintomas que o paciente se queixa quando ele vem no nosso consultório? É isso que eu vou tentar listar para vocês. Vamos lá então, sintoma número 1. Qual é o sintoma mais frequente? É a dor no peito, né, pessoal? Então, a pessoa que sente dor no peito, o primeiro médico que ela procura, e é claro, e está certo, o primeiro médico que ela tem que procurar é o cardiologista. Eu costumo falar sempre, 5% das dores no peito realmente estão relacionadas ao coração. Ué, doutor, mas se é só 5% das dores do peito que estão relacionadas ao coração, eu não devo procurar primeiro um clínico ou um ortopedista, o que for, para descartar essa dor? Não. Você tem que procurar primeiro o cardiologista, mesmo sendo apenas 5% dos casos. Por quê? Porque se a dor for do coração, né, pode ser uma situação grave e essa situação grave pode levar até a morte, né? Então a gente tem quadros de angina, que é aquela dor no peito relacionada ao coração, a própria dor do infarto, a dor da pericardite, que é quando ocorre inflamação daquela camada que cobre o nosso coração, então pode dar dor no peito. E tem as causas extracardíacas, por quê? 5% das vezes, então, tem relacionado a angina, infarto, né? A pericardite, entre outras doenças, mas 95% das vezes são causas extracardíacas, como uma gastrite, por exemplo, pode dar dor aqui na boca do estômago e irradiar aqui para o precórdio. Você pode ter a doença do refluxo, que pode dar uma dor em queimação aqui atrás do externo. Você pode ter quadros de costocondrite, que é a inflamação aqui das costelas, dos arcos costais. A própria dor muscular, que você pode ter aqui, dependendo da movimentação, pode piorar ou no repouso ele tende a melhorar. Inflamação aqui do externo, né? Que é uma cartilagem aqui também que ela pode inflamar e dar dor. Então, olha quantas doenças só osteomusculares que eu falei, algumas gastrointestinais que podem dar dor no peito. Às vezes você tem um bico de papagaio ali na coluna torácica, por exemplo, e a dor pode irradiar lá das costas aqui para o meio do peito. Então a pessoa acha que está infartando, não, na verdade ela está com um problema lá na coluna. Isso também eu vejo em muitos casos. Mas a primeira coisa, o primeiro médico que tem que investigar realmente é o coração, é o cardiologista. Porque o coração, causas cardíacas tendem a ser causas mais graves, né? Tem também causas pulmonares, por exemplo, a pessoa pega lá uma pneumonia, aí da pneumonia pega aquela região da pleura, que é a camada que cobre ali, que protege ali os pulmões, quando ela inflama a pessoa pode ter dor também.
Casos de tromboembolismo pulmonar, que é um infarto pulmonar, também pode dar dor no peito. Então olha aí quanta gama de doenças, né, que podem levar aí a dor no peito, e o primeiro médico realmente é o cardiologista. Então, primeiro sintoma, dor no peito. Qual é o segundo sintoma ali que a gente mais vê no consultório? É a falta de ar, né, pessoal? Então, falta de ar, existem N causas, né? Uma COVID, por exemplo, pode dar falta de ar, uma pneumonia, um resfriado, uma sinusite, né? Mas doenças do coração também podem dar falta de ar. Então, o paciente ali que, por exemplo, tem insuficiência cardíaca, depois eu vou falar mais, né? Vou deixar o vídeo no card aqui que eu falo mais sobre insuficiência cardíaca. Porque quando o coração já não dá conta de bombear mais o sangue para o organismo, existe um acúmulo de sangue para trás do coração. O que está atrás do coração do lado esquerdo? Estão os pulmões. Então o coração não dá conta de jogar o sangue para frente, vai começar a acumular água nos pulmões. Então quando a gente vai examinar o paciente com insuficiência cardíaca principalmente do lado esquerdo, a gente nota ali as crepitações, ali, alterações no exame físico que a gente já consegue, né, imaginar que possa ser de insuficiência cardíaca. Se for do lado direito, vai ter inchaço aqui nas pernas, principalmente na região da panturrilha. Vou falar desse sintoma, né, até mais na frente, da questão do inchaço nas pernas. A gente começa a ver que as veias saltadas, dependendo da angulação que a gente coloca o paciente. Então, se você sente dor no peito, se você sente falta de ar, já fica esperto. Motivo a mais para você procurar o cardiologista. Eu sempre falo, na verdade, né, pessoal? Não vai esperar você ficar com sintoma para procurar o cardiologista. Porque o coração ele aguenta, o coração até o final ali ele dá conta de te manter bem. Então, quando os sintomas já estão aparecendo, é porque a situação já é grave, né? Ou muitas vezes, né, potencialmente grave. Mas vamos lá. Terceira queixa que leva o paciente a nos procurar ali no consultório. O que é? A palpitação, a batedeira, né? Então toda vez que o paciente, sinto que meu coração está acelerado. Em momentos de estresse e ansiedade, meu coração ele acelera. Em momentos de estresse e ansiedade, é até normal o coração acelerar? É até normal. Mas se esse aceleramento ocorre toda hora, todo momento, vem acompanhado de falhas, ele ao invés de durar poucos segundos, ele passa a durar minutos, passa a durar ali muitos minutos. E aquela batedeira principalmente, que te dá tontura, sensação de desmaio ou até desmaio, esse aí você tem que procurar o cardiologista o quanto antes. Por quê? O que é palpitação? Palpitação é toda vez que você sente o coração. Então eu estou aqui quieto, estou parado, estou sentindo o coração? Você está sentindo o coração? Presta atenção. Está sentindo? Se você estiver sentindo, deixa aqui nos comentários, tá? Mas o normal o que é? Você não sentir o coração. Então se você está sentindo o coração, você está tendo uma palpitação. E a palpitação, principalmente relacionada ao que eu falei, tontura, desmaio, pré-desmaio, tem que ser investigada, que pode ser decorrente de arritmias que causam baixo fluxo de sangue ali para o cérebro. Então são aquelas arritmias, aquelas taquicardias ou aquelas falhas no coração que diminuem o débito cardíaco, que diminuem a ejeção de sangue ali para o nosso corpo, tá? Então a terceira queixa principal é a questão das batedeiras. Nesses tempos aí, né, tá todo mundo estressado, ansioso. Até uma queixa que tá quase empatando ali com a falta de ar, essa questão. Todo mundo tá tendo batedeira, palpitação, aceleramento. E é uma das sequelas principais também de pessoas que tiveram Covid, né? Pessoas que tiveram a Covid evoluíram, muitos deles evoluíram para arritmias cardíacas e na grande maioria arritmias benignas, tá, pessoal? Então vamos lá, já emendando a questão da arritmia, vamos para o quarto sintoma que fazem me procurar lá no consultório. O que é? São as tonturas, né? Então, esse momento que a gente está vivendo de estresse e ansiedade está deixando todo mundo zonzo. Então a pessoa vai, levanta, muda de posição, já se sente tonto, né? Já dá a impressão que vai cair, já está tendo perda do equilíbrio. Isso está acontecendo com cada vez mais frequência. E na grande maioria das vezes isso está relacionado ao coração? Não, não está relacionado ao coração. Mas quadros de tontura que vêm precedidos ali de batedeira, coração acelerado ou sensação de falhas no coração, ou você aperta o pulso aqui,
a radial e nota que a frequência cardíaca está abaixo de 50 batimentos por minuto. Opa, melhor procurar o cardiologista. Será que essa tontura que você está tendo não é relacionada ao coração? É a mesma coisa da questão da dor no peito. A maioria das causas de tontura não estão relacionadas ao coração, mas as causas de tontura relacionadas ao coração são causas potencialmente graves. Então você deve procurar o cardiologista. E vamos lá finalmente para o quinto sinal que fazem os pacientes me procurar no consultório. O que é? É o inchaço nas pernas. Pois até tem um vídeo que eu falo sobre inchaço nas pernas que eu vou deixar aqui no card. Mas inchaço nas pernas pode ser insuficiência venosa, insuficiência renal, insuficiência hepática, que é problema no fígado, e pode ser insuficiência cardíaca, que é o coração fraco. Quando o lado direito do coração está fraco, então o coração já não está dando conta de recolher mais o nosso sangue venoso e levar ele para o pulmão, começa a inchar nossas pernas. O tornozelo então começa a ficar inchado. Então se você nota todo dia que ao passar do dia tua perna ali está inchando, você aperta ali tua canela e está ficando um buraco, o primeiro médico que você tem que procurar é o cardiologista. Porque ele vai descartar, além de insuficiência cardíaca, ele vai descartar insuficiência renal, insuficiência hepática, até questão de varize ele vai examinar. Qualquer coisa ele pode pedir um exame complementar para ver se não tem insuficiência venosa. Enfim, o médico cardiologista ele também tem condição de fazer toda uma investigação para descobrir a causa do inchaço nas pernas, mas principalmente para descartar causas cardiológicas. Tá bom, pessoal? Então vamos recapitular? Sintoma número 1, dor no peito. Sintoma número 2, falta de ar. Sintoma número 3, batedeira. Sintoma número 4, tontura. E sintoma número 5, inchaço nas pernas. Então, se você tem qualquer um desses sintomas, é o cardiologista que você tem que procurar. Tá bom, pessoal? E aí, você gostou do vídeo? Se você gostou do vídeo, eu quero que você dê o like, se inscreva no canal. 82% de você aí que está assistindo o vídeo, 80% de chance de você não estar inscrito no canal, então você se inscreve no canal, clica no sininho para receber todas as notificações. Pois eu quero saber aqui, comenta aqui embaixo se você já é inscrito no canal. E se você não é inscrito, por que você não é inscrito? Me fala o motivo. Porque é só clicar lá e inscrever-se. Não tem o porquê. Se você tem algum motivo de não estar inscrito no canal, eu quero que você deixe aqui nos comentários, tá? Não esquece também, pessoal, compartilha o vídeo, tá? Que é muito importante. Olha aí, às vezes tem algum amigo, um colega, um vizinho, a mãe, o pai que está tendo esses sintomas em casa e não está nem sabendo que isso pode ser decorrente de algum problema do coração. Tá bom, pessoal? Então vou ficando por aqui. O recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.